Paz, meus amados, mais um vídeo aqui do canal Bet Lahem, mais uma entrevista do Talk Show do Estevão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque hoje o papo é sobre mulher, sobre empreendedorismo, sobre igreja, sobre o papel da mulher na igreja, porque hoje eu chamei uma pessoa que representa as mulheres. Ela que é coach, empresária, gerente bancária do Itaú, e também serve na Igreja Assembleia de Deus de Cascavel, Cíntia Elaine Rodrigues da Silva. Então, estamos aqui com a Cíntia, seja bem-vinda ao quadro do Talk Show. Paz do Senhor a todos, é um grande prazer fazer parte do quadro do Talk Show, né? Construindo mais essa conversa falando a respeito de sociedade, falando a respeito das questões espirituais e do crescimento humano para cada um. Então, Cíntia, nos conte um pouquinho sobre você, como é que é o seu dia a dia, como são as suas formações, o que você faz. Bom, falando sobre mim, eu tenho 30 anos, eu tenho algumas formações, sou formada em Engenharia Agronômica pela Federal do Rio de Janeiro, também cursei Biologia pela Federal do Rio de Janeiro. Após, eu fiz Gestão Empresarial pela FGV, né, Fundação Getúlio Vargas. Também fiz Gestão em Negócios pelo INSPER, em São Paulo. Refiz Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. A minha atuação hoje não tem nada a ver com as minhas formações, né, de graduação. Hoje eu sou gerente de uma instituição bancária e já estou lá durante 2 anos, mas também sou empresária na cidade de Comórdia, cidade de Cascavel, no Paraná. Como conciliar tudo isso? Não é uma tarefa fácil, né? A minha rotina ela é bastante corrida, mas tudo que eu faço hoje, que eu desempenho, eu amo absurdamente. Então, acaba que eu consigo conciliar de uma forma fazendo o que eu amo, e não uma coisa que seria totalmente trabalho, de uma forma corriqueira. Bom, no sentido da igreja, eu e meu marido, que é o David, hoje nós somos líderes de um curso de noivos, ao qual nós ministramos na igreja, que se chama One, que é um curso pela Universidade da Família, é um curso que ele vem direto dos Estados Unidos, né, justamente para abençoar as famílias, é da mesma cronologia do Casados para Sempre, Paz para toda a vida. Nós também dividimos algumas agendas, porque nós trabalhamos na obra do Senhor, ministrando em algumas igrejas, em algumas congregações do nosso campo também, né? E na nossa igreja a gente também acaba atuando, ajudando no que pode. Uma multimulher, então, bastante informações na área aí. Mas, Cíntia, trocando um pouco o assunto agora, como você analisa o empoderamento feminino das mulheres nas igrejas, nas empresas e em outros meios sociais? Aqui, nessa pergunta, eu acho interessante ressaltar que empoderamento ele é diferente de feminismo, né? Eu vejo que hoje muitas pessoas, por falta de informação, confundem bastante, né, esses dois temas. Quando a gente fala em feminismo, a gente vai estar falando de uma corrente mais ideológica, de uma corrente mais socialista, né? Tanto na igreja quanto na sociedade. E isso nós, como cristãos, nós somos contra, tá? Porque ele vai ter uma vertente comunista, principalmente, né, vindo da própria França, enfim. Mas quando nós falamos em empoderamento, nós estamos falando justamente naquilo que você domina. E a gente poderia falar também empoderamento masculino, empoderamento da infância, empoderamento de que fase for. Porque quando a gente fala em empoderamento, a gente está falando sobre domínio de alguma área, ou seja, quando a gente fala de empoderamento feminino, significa que a mulher domina aquela área, até porque, de certa forma, ela sim é feminina. E dentro da sociedade hoje, eu vejo que o empoderamento feminino ele veio para a ascensão da mulher, para facilitar que a mulher realmente consiga exercer esse domínio que ela já possuía, mas que ela não tinha nenhuma inteligência, talvez, emocional mais apurada, ou realmente conseguia se impor naquilo que ela precisava desempenhar. Hoje, é claro que nós conseguimos conquistar mais espaço, tanto principalmente hoje falando na área de formação que eu vim, que é engenharia agronômica, né?
Na minha época que eu fui trabalhar, eu era uma das únicas mulheres no meu meio de trabalho, então eu tive que realmente conquistar meu espaço, eu tive que realmente exercer o domínio sobre aquilo que eu tinha conhecimento, sobre aquilo que eu tinha que fazer. Não é uma tarefa fácil, né? Por mais que a gente já esteja no ano de 2020, que a gente veja que as mulheres conquistaram muitas coisas e realmente ganharam seu espaço, a gente vê que em determinadas áreas a gente sim tem que lutar muito, mas hoje na área bancária a qual eu estou, eu vejo quantas mulheres conquistaram esse espaço e que elas conseguem ter cargos semelhantes aos homens, que elas de fato conseguem o seu lugar em questão econômica, porque até a condição financeira muitas vezes eram diferente. Hoje a gente não percebe diferença, hoje realmente nós vemos que as mulheres, pela conquista delas, elas têm ganhado esse espaço. Quando a gente fala da igreja, eu vejo que hoje eu sou da Assembleia, né? Talvez muitos sejam de igrejas diferentes, mas hoje a minha igreja é a Assembleia. Falando na Assembleia, que era uma igreja que era mais difícil a mulher ter o seu espaço, era mais difícil a mulher conquistar, sim, o seu lugar, eu vejo que, aos poucos, a gente tem conseguido estar na liderança, a gente tem conseguido formar os grupos, a gente tem conseguido ministrar, a gente tem conseguido louvar a Deus. E, sim, a igreja ela tem se preocupado em ter grupo de mulheres, em levar as mulheres conhecimento, em ter um departamento especializado para as mulheres, e o que facilita com que a gente consiga esse empoderamento, que o empoderamento nada mais é do que a gente demonstrar o domínio sobre aqueles assuntos aos quais nós precisamos tratar, os assuntos que nós precisamos levar, e a conquista do nosso lugar na sociedade, na igreja, no trabalho, ou seja, onde quer que nós estivéssemos. E, na sua opinião, assim, como você acha que as mulheres conseguiram esse espaço na sociedade? A mulher, na realidade, ela conquistou muito esse espaço em virtude justamente de quebrar as barreiras, né? Que barreiras são essas? Barreiras internas mesmo. Eu vejo por mim, né? Dando um exemplo muito pessoal. Eu consegui romper algumas barreiras para chegar nos locais onde eu cheguei com muita inteligência emocional, tentar conservar a autoestima, tentar buscar conhecimento, e é isso que as mulheres têm feito hoje, né? Seja em que área que elas estiverem, a gente vê cada vez mais mulheres buscando conhecimento, ou seja na área literária, ou seja na área cultural, ou seja na área de moda, de beleza, seja a área que for. As mulheres realmente elas estão famintas de conteúdo e que elas precisam romper essas barreiras até de preconceito, porque existe também o preconceito de conhecimento. Será que ela é capaz? Será que ela consegue, além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, ter o trabalho do dia a dia, ainda ter algum local de função específica na sociedade ou mesmo na igreja? Existe sim. A mulher ela tem demonstrado que é possível romper essas barreiras e com muita inteligência emocional, é aí que entra o coaching, a gente consegue, de fato, ter mais persistência, ter perseverança, ter autoestima, ter a confiança, porque a confiança é que ela vai ser uma das chaves para que realmente esse empoderamento venha e a gente consiga ter acesso a esses meios que são mais difíceis e que realmente muitas vezes pareciam ser barreiras intransponíveis. Entendi. E no caso da igreja, como você acha que o que as mulheres precisam fazer para serem mais valorizadas? Na igreja, né, às vezes a gente vem todo de um conceito histórico, muitas vezes também que tem um padrão a ser seguido, a mulher ela precisa, né, orar, precisa se dedicar. Na questão espiritual, ela não vai uma questão de força, de que eu preciso fazer, eu preciso dominar. Existe sim, né, algo que eu e outras mulheres podem fazer, que é a vontade de demonstrar aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, ou aquilo que realmente nós temos habilidades, porque cada mulher ela tem habilidades específicas e a gente precisa descobrir quais são essas habilidades que eu tenho para poder contribuir para a obra de Deus. A partir do momento que você descobre quais são essas habilidades, é que você deve realmente orar, ver qual que é o propósito de Deus naquilo que você tem habilidade, porque a partir do momento que você tem habilidade, que as pessoas
pessoas conseguem perceber que você tem essa habilidade e que você se coloca diante de Deus, não precisa você fazer muita coisa, não. É Deus que vai conduzir, é Deus que vai usar dentro do propósito dele. Então, aqui é muito mais do que só o empoderamento, é muito mais do que só você se colocar ou do que você ter apenas uma habilidade. Se realmente você se colocar na presença de Deus, não vai ter homem, não vai ter mulher que vai conseguir impedir aquilo que Deus tem para você executar como propósito. Com certeza. E o que você tem a dizer para a autoestima das mulheres? Eu gosto muito, né, de trabalhar com mulheres. Na igreja, hoje eu tenho vários grupos, né, no A gente lida com as mulheres, eu ministro muito para as mulheres, e às vezes a gente percebe que as mulheres, elas, de fato, pela sua natureza, elas são mais sensíveis, são mais emotivas, e que às vezes essa gestão emocional, de fato, ela ficou um pouco bagunçada. E por causa da correria do dia a dia, né, a mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é irmã, ela tem o trabalho funcional dela, e acaba que ela esquece dela. Ela lembra de todo mundo, mas ela acaba se esquecendo dela. E quando ela se esquece dela, essa autoestima ela vai se perdendo, porque ela talvez não se sinta mais tão bonita, não se sinta mais tão inteligente, não consiga ver habilidades específicas, e é aí que a gente entra, né? Todas nós temos uma beleza, não só uma beleza externa, mas a gente tem uma beleza interna. E é por isso que a gente deve conservar. Então, o recado que eu deixo justamente para as mulheres é: não percam a sua essência, sabe? Não deixem de se olhar no espelho. É fato isso. A gente vê muito quando a mulher ela começa a perder a autoestima, ela já não consegue mais se olhar no espelho. Quando a mulher ela tem uma autoestima em potencial, ela se olha no espelho toda hora porque ela ama o que ela vê. Porque o espelho ele vai traduzir não o externo, ele vai traduzir também o interior. E quando a gente se ama, a gente quer se olhar o tempo todo, a gente quer divulgar e a gente quer falar. E quando a mulher ela vai perdendo essa autoestima, ela não quer mais se ver. Então, talvez há muitas mulheres hoje que vão assistir esse vídeo, que vão assistir o talk show de hoje e vão falar assim: nossa, eu perdi essa essência, eu não consigo mais me olhar no espelho, eu não consigo mais descobrir quem eu sou, eu não sei mais qual é a minha identidade. E uma das coisas que eu falo para vocês é: resgatem essa identidade. Quem é você? O que você gosta hoje? Porque o que você gostava no passado não é mais o que você talvez goste hoje. O que você gosta hoje, sabe? Procura se preocupar com a sua aparência, porque isso também é autoestima. Procura conversar com você mesma. Tem algo que eu faço e que eu amo fazer e que para mim faz toda a diferença. Toda primeira semana ali do mês eu reservo um horário para mim mesma. Eu vou numa cafeteria que eu gosto, acordo mais cedo, chego lá, peço um café da manhã e fico comigo mesma. É esse momento que a mulher ela precisa ter. Para que nós possamos conservar a autoestima, a gente precisa se entender. A gente tem que parar, muitas vezes, se preocupar de querer entender todo mundo e de querer dar tempo para todo mundo, para poder se perceber e poder ter um tempo para você. Porque isso sim é se cuidar. E a gente vai cuidar da saúde, vai cuidar da mente, vai cuidar do corpo, vai cuidar do espiritual. Amém. E assim, Cíntia, a gente começou a falar nessa parte assim, de empoderamento feminino, de igreja, mas a gente, assim, um breve testemunho da sua vida. Assim, o que aconteceu para você estar onde você chegou hoje? Bom, na minha vida, na realidade, aconteceram várias viradas de chaves, né, que eu poderia falar. Quem vê aí, formei nisso ou naquilo, né, e hoje eu faço uma coisa que talvez não tenha nada a ver com as minhas formações, talvez as pessoas se perguntem, né, mas como que talvez tudo isso tenha acontecido? E, de fato, meu testemunho é algo que eu conto muito, né, também na igreja, em algumas ministrações que eu faço, principalmente para jovens, para mulheres, né, e tudo começou quando eu estava no momento que eu havia ficado desempregada. Só que quando eu fiquei desempregada, eu tinha um sonho. Eu sempre tive um sonho de ser gerente de uma empresa grande, de uma empresa de marca, de relevância na sociedade. Era isso que eu sonhava. Cada um de nós tem um sonho. E eu acabei ficando desempregada e falei, nossa, mas agora esse sonho que eu tinha foi totalmente por água abaixo, né? Vai ser totalmente impossível. Como que uma empresa vai me contratar hoje diretamente para um cargo que geralmente é necessário ter uma orientação de carreira, que é necessário ter uma alavancagem realmente profissional, um plano de carreira, né? E
Num certo dia, eu fui chamada para ministrar numa igreja e era para jovens. O tema era justamente sonhos. E quando eu fui estudar a mensagem, eu falei, nossa, falando de sonhos, eu tenho um sonho que eu não realizei, que é ser gerente de uma grande empresa. E eu lembro que eu orei naquele dia e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, porque é muito importante que sempre a gente perceba a vontade de Deus sobre as coisas, porque às vezes, humanamente, a gente quer a nossa vontade e a nossa vontade muitas vezes não é a vontade de Deus. E naquela tarde a minha oração foi que o Senhor faça a sua vontade, que se for da sua vontade que o meu sonho seja realizado, que ele se cumpra de não sei como, não sei a possibilidade, mas tu és o Deus do impossível, que seja essa semana. E isso foi no sábado. Quando chegou na quarta-feira, meu telefone tocou, era uma ligação de São Paulo. E ali naquela ligação, a pessoa da RH falou, olha, eu preciso conversar com você, nós temos uma vaga de acordo com o seu perfil, e é numa instituição bancária para ser gerente geral de agência. E eu falei assim, nossa, mas eu não tenho formação bancária, eu nunca trabalhei em banco, acredito que você ligou para a pessoa errada. E ali naquela conversa ela falou, não, você ligou exatamente, eu liguei exatamente para a pessoa certa, porque a gente procura realmente uma pessoa que não tenha um perfil bancário. E ali eu desliguei a ligação, achei até que fosse um trote. Eu falei, nossa, que estranho, né? Mas ao mesmo tempo eu lembrei da oração do sábado. Eu falei, nossa, eu pedi uma resposta e de certa forma Deus deu uma resposta, né? Quem sabe é exatamente isso que Deus quer trabalhar. E ali passaram-se várias fases. Eu fui para Curitiba, conversei com vários gestores até ser realmente aprovada. E uma das entrevistas que eu fui, eu cheguei para fazer a entrevista e uma das superintendentes falou assim, Cíntia, cadê o seu currículo, né? Você mandou seu currículo para nós e tal. Falei, olha, eu não mandei currículo, né? Não queria ser arrogante, mas eu não mandei currículo para vocês que me chamaram. Ela falou, não, mas a gente não chama ninguém assim. As pessoas que estão aqui, de fato, elas se inscreveram. E ali eu comecei a ver realmente o Deus agindo a favor do sonho que eu havia colocado para ele. E aí eu comecei a ver que realmente era a vontade de Deus. Até porque quando eu saí da sala, o pessoal da RH falou, olha, a nível Brasil competiram quase 11 mil pessoas para essa vaga. E eu falei, nossa, tem quase 11 mil pessoas competindo para a mesma vaga que eu. Se não é milagre, eu não sei o que será, né? E passou. Quando chegou a última fase, eu recebi então a ligação final e falou, olha, Cíntia, parabéns, você foi aprovada e além de você começar a trabalhar como gerente geral da nossa instituição, né, que hoje é um dos maiores bancos que nós temos a nível mundial e o maior do Brasil hoje, que é o Banco Itaú, você vai ganhar uma bolsa de estudos no INSPER. E o INSPER hoje é o maior instituto do Brasil na área de negócios. Sempre foi o meu sonho, mas eu nunca imaginei chegar lá. Ou seja, Deus, quando ele faz algo na nossa vida, ele faz algo de forma completa mesmo. Ele não dá só o que a gente pede, ele não dá só o que a gente quer. Ele realmente dá além daquilo que a gente imaginou, que a gente sonhou, porque o que Deus me deu foi muito mais do que eu pedi, porque eu achei que seria alguma coisa dentro da minha profissão, eu achei que seria alguma coisa dentro da minha área, e Deus me fez tirar de uma zona de conforto, que era a minha profissão, para me levar em outro desafio e me mostrar que, sim, o meu sonho era possível, mas que não seria da minha forma, que seria do jeito dele, que do jeito dele era muito melhor do que aquilo que eu algum dia havia imaginado. Só Deus mesmo para nos levar nos caminhos certos. Ele já sonhou para nós algum dia. Mas a gente viu muitas vezes, eu, o pai, a mãe, vimos muitas vezes você batalhando pelos seus sonhos. E certamente hoje você é um orgulho para muitas mulheres que, aí de Cascavel e da região. E para nós, para nossa família, você também é um orgulho, né? Por você estar onde você chegou. E, só temos de dizer parabéns, né, por você estar onde você está e por você ser essa pessoa que você é. Mas, assim, Cíntia, trocando agora umas curiosidades sobre você, no caso, qual é o seu livro de cabeceira? Olha, eu de fato gosto muito de ler, no meio principalmente, né,
dessas últimas empreitadas que eu tive que ler muita coisa financeira até fora da minha realidade, mas, sem dúvida alguma, é a Bíblia. E o cantor favorito? Olha, eu mudei muito. Eu já tive vários estilos, desde os pentecostais aos mais clássicos, principalmente agora, essa nova geração de cantores que vem na pegada mais adoração, mas eu ainda sou raiz, né? Meus cantores preferidos eu fico ainda entre Lauriette e Eline Barros. E uma música gospel? Uma música que marcou a minha vida e que, assim, literalmente eu tinha uns 20 anos na época e até hoje eu não esqueço, foi Escrito nas Estrelas, do Alex e Alex. E um versículo bíblico? Um versículo bíblico, isso muda muito de acordo com a fase da minha vida, né? E um versículo bíblico que eu tenho lido, né, e que eu tenho ministrado bastante nesses últimos dias, é justamente lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e no verso 21, que fala: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo é o versículo mais perfeito. E uma personagem, a gente falou tanto de mulher, né? Mas agora, uma personagem bíblica e o porquê? Da Bíblia existem muitas mulheres fortes, né? Eu sou apaixonada por todas, porque eu sou super defensora das mulheres mesmo. Mas uma que eu amo de paixão é a Priscila. Priscila, ela era esposa de Áquila e eles foram pioneiros justamente na evangelização. Eles foram parceiros de Paulo, né, justamente na montagem das tendas, no evangelismo, e ela é uma das únicas mulheres da Bíblia, até mesmo na história, que realmente ela é citada antes do esposo. Pela cultura não é algo comum. E Priscila, toda vez como referência bíblica, ela vem citada antes de Áquila, justamente para mostrar o quão forte e o quão importante para o evangelismo foi essa mulher. E como a nossa missão é justamente pregar o evangelho, para toda criatura, Priscila, ela vem justamente nessa pegada, daquela mulher que evangelizou, daquela mulher que fez discípulos, daquela mulher que realmente levou a palavra de Deus. Com certeza. E, Cíntia, o papo tá bom, mas a entrevista é por aqui. As próximas vezes vamos estar contigo de novo, falando de outros assuntos, talvez de economia, mais essa parte empresarial, da sua parte de formação também de pouco. E logo quero te agradecer por esse tempo que você disponibilizou para o canal, te agradecer de verdade, assim, de coração, e dizer que Deus te abençoe cada vez mais, seus planos, seus projetos, você e o David, e que cada vez mais vocês estejam debaixo da mão dele. Amém, né? Foi também um prazerzaço estar nessa conversa. Desde já quero elogiar o canal, né, que está começando, mas está com assuntos super relevantes. É isso que a gente precisa trazer assuntos que sejam relevantes para a sociedade, assuntos que sejam relevantes para a igreja, para que realmente a gente, como cristão, esteja exercendo todo esse papel. É isso que muitas vezes a gente sente falta, de algo que crie conteúdo de verdade, que não seja apenas uma brincadeira, mas que tenha um formato sério, com profissionais que, de fato, possam esclarecer dúvidas, possam trazer inspiração, né? E estou muito grata, né? Parabéns para o meu maninho topzera, que continue cada vez mais o Senhor te abençoando também, e que esse canal venha abençoar muitas vidas e venha crescer, e que venha a ser um dos canais mais topzeras aí desse Brasil. Deus abençoe. Obrigadão aí. Então essa foi a entrevista de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com todas as mulheres que você conheça sobre esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.